queridos, tudo bem? Marcelo falando, como é que estão as coisas com vocês? Tudo ótimo. Hoje nós vamos tratar do direito das coisas, né? Vamos continuar falando da continuação, vamos continuar falando do direito de propriedade, vamos falar do direito de vizinhança, vamos tratar do condomínio, que aqui para mim é uma das matérias mais importantes desse resumo, certo? Do condomínio em multipropriedade, e também vamos falar da recente inovação legislativa do Código Civil, que é o fundo de investimento. Tá bom, queridos? Bom, então, analisando inicialmente aí o nosso resumo, nós começamos falando aí, continuando o resumo 9, né? Nós começamos falando das formas de aquisição da propriedade móvel, que são formas bem conhecidas de vocês, tá no Código Civil. Na verdade é importante vocês lerem bastante lá o artigo 1263, 1264 do Código Civil, né, que trata dessas formas de aquisição da propriedade móvel, tá bom? E aí nós vamos tratar também do uso capião de bens móveis, né, uso capião ordinária, uso capião extraordinária. Vamos falar da especificação também, e vamos falar da confusão, comistão e adjunção. Essa é uma matéria, pessoal, em que a leitura do Código Civil é muito importante. Em questão doutrinária, ela tem poucas especificidades, a doutrina não aprofunda muito, jurisprudência também é praticamente inexistente, então é uma parte bem tranquila para vocês, tá bom? Bom, então, começando, após isso, nós vamos falar da perda da propriedade móvel e imóvel. E aí nós temos a perda por diversas formas: alienação, renúncia, abandono, perecimento da coisa e desapropriação, certo, meus caros? E aí na desapropriação nós vamos falar daquela figura muito importante do artigo 1276 do Código Civil, né? Que é aquele imóvel situado em zona rural, que poderá ser arrecadado como bem vago, passar 3 anos depois a propriedade da União, e por aí vai, né? E aí é importante ressaltar que nós temos vários enunciados das jornadas de direito civil. Eu, inclusive, cito no resumo. É importante vocês lerem com calma esses enunciados, porque complementam bastante a questão do posicionamento doutrinário no que diz respeito a essa matéria, tá bom? Aí, após isso, eu começo falando dos fundos de investimento, pessoal. Bom, o fundo de investimento, ele veio com a inclusão dos artigos 1368C em seguintes, pela Lei 13.874, né, que é exatamente a Lei da Liberdade Econômica. Certo, pessoal? Bom, como é uma matéria muito nova e muito técnica, inclusive o próprio Flávio Tartucci ele informa que essa disciplina ela tende a ser mais cobrada nos cursos nas provas de direito econômico, porque é uma matéria muito vinculada ao direito econômico. Mas como ela se encontra lá regulamentada, entre aspas, pelo Código Civil, é muito importante vocês lerem esses novos dispositivos. Vocês sabem que examinador gosta muito de cobrar exatamente inovações legislativas, o que é o caso aqui, tá bom, pessoal? Então é muito importante vocês lerem esses dispositivos. Não há muito o que aprofundar, a doutrina ela é muito rasa ainda, não há jurisprudência a respeito, e quase toda a regulamentação, conforme o Código Civil, ela vai caber à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, essa regulamentação que vocês têm que ficar de olho, tá bom? No que diz respeito a regulamentos, resoluções, e ver se o edital vai cobrar isso na parte de direito civil ou na parte de direito econômico. Acredito que isso vai ficar para ser estudado mais profundamente na parte de direito econômico, tá bom? Bom, após isso, meus caros, a gente começa a falar do direito de vizinhança, que são 7 seções tratadas pelo Código Civil: uso anormal da propriedade, árvores limítrofes, passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, das águas, o direito de construir, limites entre prédios e o direito de tapagem. Isso aqui, meus queridos, também é muito leitura de código, leitura de lei seca.
Também é uma questão bem superficial, não há muito aprofundamento, muita dificuldade no que diz respeito a questões doutrinárias. Interessante vocês lerem lá o nosso quadrinho que nós colocamos fazendo a distinção entre dano infecto, enunciação de obra nova e ação demolitória, tá bom? E essa parte do resumo é uma parte bem superficial e é muito importante vocês lerem o Código Civil, tá bom? Então, passando disso, aí nós vamos começar, no meu ponto de vista, na parte mais importante do resumo, que é a parte do condomínio. Engraçado que essa disciplina é uma disciplina muito importante para o nosso dia a dia. Muitos de nós moramos em condomínios edilícios, né, nas grandes cidades, enfim, mas é uma matéria que até não cai muito nos concursos da magistratura federal ou nos concursos federais. Ela é muito cobrada nos concursos estaduais. Mas como é uma disciplina complexa, é uma disciplina que tem muita jurisprudência do STJ, é sempre bom o aluno ficar muito atento quanto a ela, tá bom? Nós começamos falando das características, das classificações, dos tipos de condomínio voluntário ou convencional, falamos das principais características, passamos para o condomínio necessário, e aí nós entramos no condomínio edilício, que é o mais importante, tá bom? E importante aqui sempre prestar atenção no que diz respeito à jurisprudência do STJ, do STF, inclusive tem um recurso repetitivo que foi julgado em 2020 aqui, o RE 695/911 do Supremo Tribunal Federal, que eu coloquei no que diz respeito à cobrança ou não de associação, por parte da associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, certo? Até o advento dessa Lei 13.465, que equiparou esses loteamentos imobiliários como uma forma de condomínio. A discussão era saber se era possível ou não a cobrança, certo? Por parte da Associação de Moradores de taxa para essa manutenção desse tipo de condomínio, tá ok? Então o Supremo pacificou isso em 2020 e está aí no seu resumo, para você ler com bastante atenção, tá bom? E após isso a gente vai entrando nos pormenores dessa disciplina, que é também importante a leitura do Código Civil, mas aqui a gente tem muita coisa sendo pacificada pelo STJ, pelo STF, então muito importante a leitura do resumo nesse ponto, tá? Inclusive falando no que diz respeito à possibilidade ou não da Convenção de Condomínio proibir os moradores de utilizarem as suas unidades imobiliárias para o Airbnb, né, porque isso estava dando muita confusão, algumas convenções de condomínio proibindo os moradores, os proprietários de locarem através do Airbnb, né, nós sabemos que essas locações para o Airbnb são locações mais por curto período de tempo, então algumas convenções de moradores ou algumas regulamentações dos condomínios edilícios restringiram isso, uma vez que você não tinha um controle, eram várias pessoas, acabaria por desnaturar a origem, né, a forma, o tipo de residência, de condomínio ali formado. Como são poucos, às vezes esses aplicativos de Airbnb autorizam aluguel por 5, 10 dias, então havia um número de pessoas muito grande, né, uma circulação de pessoas desconhecidas pelo condomínio, predominantemente de moradores, né? Havia essa modificação, havia essa circulação de pessoas distintas, então algumas convenções restringiram, proibindo isso, só que o STJ entendeu, né, que não é possível, né, porque isso aí não caracteriza atividade de locação, como hospedagem comercial. Então esse julgado de 2019 foi muito importante. Importante ressaltar que esse foi um julgado da 4ª turma, ainda não houve uma unificação. Mas caso caia isso nas provas de vocês, é importante ficar com a última decisão do STJ, no sentido de que não é possível a convenção de condomínio proibir o morador de fazer a sua locação através do Airbnb ou de aplicativos semelhantes, tá bom?
Então, essa é uma parte também que é importante, a leitura do Código Civil. Gente, é uma leitura maçante, eu concordo com vocês. Deveres, direitos dos condôminos, papel do síndico, papel do conselho fiscal, é muita coisa mesmo, muito detalhe, mas volto a repetir, apesar de não ser uma matéria que caia, que você vê muito em provas objetivas dos concursos federais, é uma matéria importante porque, além de você vê-la no dia a dia, há muita jurisprudência do STJ e do STF, e nós sabemos que as provas costumam cobrar essas disciplinas, essas matérias que chegam nos tribunais superiores. Tá bom, meus caros? Então, após a questão do condomínio edilício, né, em que nós vamos falar sobre toda essa sistemática do Código Civil, nós passamos a falar do condomínio em lotes, né, que também veio com a Lei 13.465, que vem aquela questão lá em cima, como eu comentei com vocês, e após isso vem um condomínio em multipropriedade. E aí, lembrando que essa parte do resumo, eu coloquei uns comentários dessa lei feita no site Dizer o Direito, porque eu achei muito bom, achei uma parte muito sucinta. O próprio Flávio Tartucci, no livro de 2020, que é o livro no qual eu me baseio para fazer o resumo de vocês, eu não gostei muito dessa parte quando ele tratou do condomínio multipropriedade, e eu resolvi colocar mesmo nessa parte o que foi ensinado, o que trouxe o site do Dizer o Direito, tá bom? Que é aquele exatamente condomínio multipropriedade que veio com a Lei 13.777 de 2018, né? Que é aquele time sharing, como eles chamam, né? E é muito bom essa parte do Dizer o Direito, e eu coloquei aqui no resumo de vocês. Leiam com atenção, porque também é uma inovação legislativa, também é um instituto, entre aspas, novo. É verdade que o STJ já o admitia antes mesmo da inovação legislativa, mas em termos de regulamentação no Código Civil, é um instituto novo. Tá bom, meus caros? Bom, então é isso. O resumo, ele é um resumo de 43 páginas, mas é um resumo completo, é um resumo bom. Então leiam com bastante atenção, especialmente essa questão do condomínio edilício, do condomínio em multipropriedade, dessas novas formas, desses novos tipos de condomínio, porque a probabilidade de cair na prova de vocês é maior, uma vez que o legislador ele gosta muito dessas inovações legislativas. Tá ok, meus caros? Então, bons estudos para vocês, espero que vocês gostem desse material e nos vemos na próxima.